Então, enquanto trajetória de vida, né, como criança, então a gente sempre viveu essa questão racial nos apelidos, nos olhares das pessoas, olhares de menosprezo, na falta de atenção dos professores, nesse cuidado que os professores deveriam ter tido comigo, por exemplo, e eu não percebia. A gente percebia, enquanto criança, uma diferença entre a forma como a criança branca era tratada e a forma como a gente era tratado, né? Então, essas coisas a gente foi vivenciando. No bairro que a gente vivia, a gente também vivia essas questões de sermos a família negra da rua ou a família negra do bairro, né? Enfim, essas questões do racismo que a sociedade ela oferece, a gente vivenciou todas, né? Na minha trajetória profissional, às vezes não, muitas vezes, quando as mães me viam como a professora, então existia um certo estranhamento, né, de querer tirar a criança da minha sala, colocar a criança na sala da outra professora, tal, né? Então, isso aí a gente sempre viveu. Mas o que acontece, antes de você ter o conhecimento do que é o racismo, você vive isso de uma forma natural, você acha que as coisas são assim mesmo. Você não para pensar, pô, mas por que isso acontece? Por que comigo as coisas são diferentes? Por quê? Você não parava para pensar. E aí você vai vivendo essas questões do racismo de uma forma naturalizada, para você é natural. Porque você não sabe o outro lado da história, né? Então era assim que as coisas se apresentavam, né? Então, assim, na minha família a gente tinha muito problema com relação ao racismo. O meu irmão, a minha mãe, né? Na escola, nas defesas que a minha mãe tinha que fazer do meu irmão e minha na escola. Então a gente sempre viveu isso, né? É que para a pessoa que é negra, o racismo ele está imbricado no seu dia a dia, sabe? Você não consegue distinguir o que é uma vida com e uma vida sem, porque ele está ali no seu dia a dia, ele permeia. E muitas vezes você não sabendo como lidar com isso, você se adapta, né? Você se adapta, você vai vivendo. A gente sentia quando alguém, né, o aluno, o professor, não era bem tratado, algum bullying, que na época não se falava em bullying, né, existia o bullying, né, mas não era tratado como bullying, a gente não tinha esse né, olhar, né, e quando alguém sofria um bullying, né, seja por qualquer motivo, a gente via, entendia tal, né? Mas era comum, né? O bullying para qualquer finalidade, né? A gente reconhece isso pelos apelidos, né? Naquela época, todo mundo nas turmas, né, tinha apelido, né? E os apelidos se estendiam para professores também, né? Quase todo professor tinha apelido. Alguns a gente sabia e outros não. Era só entre os alunos, de vez em quando esbarrava nenhum, né? E pela natureza do apelido, a gente percebia que existia um preconceito ali, uma discriminação, mas era só isso, né? Não tinha. MIPID, Memória e Identidade. Promoção da igualdade na diversidade. Então, não era credível educar para a igualdade racial no contexto em que se estava sendo apresentado por total e absolutamente interferência do racismo, que atravessado pelo silêncio e pelo efetivo descrédito de tudo que se refere à população negra e, em sendo propositivo, gera um estranhamento. Essa relação do movimento negro, né, do movimento de mulheres negras, o movimento hip hop, ela marca na composição do que foi a composição do governo do Toninho, né? O Toninho dialogava estreitamente com esses movimentos. E ele então nos chama numa reunião, num sindicato, que é o Sindicato Sinergia, sindicatos urbanitários aqui em Campinas, e ele nos chama para ouvir a nossa pauta, né? Quais eram as demandas que os movimentos negros estavam esperando desse processo, desse governo. Nesse momento você ainda não era assessora? Nesse momento eu não era assessora. Eu não tinha vínculo com o Toninho, a não ser um vínculo de militância, né? Eu não tinha vínculo com o governo. Eu era professora, eu lecionava, eu também tinha estado recentemente na assessoria de um mandato, que era o mandato do Tiãozinho. Então, assim,
saio desse lugar para essa reunião com o Toninho. E lá o Toninho decide, né? Caso ele se elegesse, ele já teria as pessoas para alguns lugares. Então ele diz: Luci, você vai para a educação, Adão Luiz Carlos, você vai para o meu gabinete, Luizinho, você vai para a cultura, Cleusa, você vai para a secretaria ou para a coordenadoria de assuntos da comunidade negra. Então ele faz um desenho, um pré-desenho. Então a gente sai dali com uma esperança de que a gente ia conseguir levar a pauta dos movimentos negros, que eram muitas, né? Saúde, educação, habitação, cultura, enfim, juventude, mulheres, para esse governo. E quando ele se elege de fato, né, que ele já está prefeito, então eu vou como assessora para a Secretaria de Educação. Eu chego na Secretaria de Educação 2000, né, nessa virada, nessa virada 2000, nessa virada do que foi o governo dele. Então eu chego para estar nesse lugar de pensar as relações étnico-raciais dentro da Secretaria de Educação. Primeiro que veio a Luci, né? A Luci era assessora da Secretaria de Educação, que veio especificamente para tratar da questão racial, né? Então teve alguém que veio para olhar isso, não estava diluído em outros trabalhos, né? Então, quando você tem o período 2001, 2004, né, que é essa abertura radical da secretaria para pensar a questão do ensino de história e cultura africana, anteriormente você já tem uma ação do vereador Sebastião Arcanjo de 98. A lei é 9777 de 98. E aí é um diferencial que Campinas também tem. A gente tinha já uma lei municipal, que era uma lei aprovada, né, pelo governo, desenvolvida inclusive no mandato do vereador na época, o Tiãozinho, que era uma lei que tratava o assunto africano na escola, né, mas que envolvia educação de ensino fundamental e EJA. Então, tinha essa pauta, né? Mas ainda, pontualmente, alguns professores, na maioria professores militantes, que atuavam enquanto educadores, professores que levavam a pauta racial para a escola. Quando eu chego para dentro da secretaria, então eu vou dialogar também com essas pessoas, mas ainda era um lugar de muita resistência, né? A direção, supervisão, os próprios professores, né, majoritariamente os professores do ensino fundamental, educação infantil, pouquíssimos professores que pensavam a pauta racial. Então, foi bastante moroso o processo, né? Foi bem difícil nesse sentido. Então, quando chega para dentro da secretaria, a primeira coisa que a gente tem é esse lugar de, né, esse silêncio com a pauta racial. Alguns professores militantes, mas havia esse silêncio, havia resistência, né, das pessoas que estavam pensando o projeto pedagógico, pessoas que ocupavam esse lugar da supervisão, né, de como é que se olhava os projetos pedagógicos, porque até então a pauta racial ela era forte na cidade de Campinas e em algumas cidades, obviamente, mas não era uma política nacional. Então, isso gerou, assim, um lugar de vamos mexer em lugar que está dando certo. Não está dando certo a educação, não precisa inserir mais nada, né? Isso é coisa do movimento negro. E o movimento negro surgia para a escola nos períodos das datas comemorativas, como maio, março, né? Novembro. Então, assim, essa militância negra aparecia na escola nesses períodos. Então, a educação estava satisfeita com isso. Então, isso demorou bastante para mexer com a rede. Teve um diferencial lá em Campinas, vários diferenciais. Foi lá que nós gravamos o vídeo mais visto do Joelzito, que é Vista Minha Pele. O Vista Minha Pele tem uma segunda etapa de 40 minutos, que são gestores e professores de Campinas falando sobre educação e relações raciais. Também foi em Campinas que a gente, ao desenvolver um trabalho de formação com professores e gestores, em determinado momento tinha um grupo que já estava preparado e ia para as escolas desdobrar aquele trabalho.
E o grupo enfrentava muita dificuldade, porque não é fácil esse grupo ir falar com escolas que nunca tinham discutido essa questão, começar a falar sobre essa questão. E aí o interessante foi que uma das saídas, dentre outras razões, mas uma das saídas foi formalizar o grupo. Formalizar o grupo dentro da estrutura, no diário oficial, tornar o grupo cada vez mais pertencentes à estrutura da prefeitura, para ganhar voz e possibilidade, né, de incidir com um tema tão difícil como é esse tema da equidade racial dentro das escolas. Que havia uma resistência muito grande da rede, né? A pauta racial era tido como, já estamos inseridos, vocês já estão na escola, não precisa criar um outro caminho, né? E eis que surge, nesse período, eu já estava na assessoria, eis que surge um congresso em São Carlos, né? 2002, surge um congresso em São Carlos, e é um congresso dos pesquisadores negros, o COPENE, né? Se não me falha a memória, deve ser o segundo COPENE, que aconteceu em São Carlos, e nesse período, a secretária, que vem de um lugar acadêmico, né, a secretária, a professora Corinta, Maria Grisoli Geraldi, era professora na Unicamp, então ela vem desse lugar e ela diz, a rede poderia produzir algum material para apresentar no COPENE. Luci, faz esse levantamento para mim. E eu vou fazer esse levantamento, e não há ninguém interessado em apresentar nada. E a gente fala, olha, não tem ninguém procurando para apresentar trabalhos. Então, eu digo para ela, já que não tem ninguém procurando para apresentar trabalhos, a gente poderia levar alguns professores para assistir os trabalhos, porque é um espaço formativo muito rico. E ela, então, acha que a ideia é boa, aceita esse pedido e libera para que alguns professores façam a inscrição para estar no COPENE, né? E aí, então, vem alguns professores timidamente, né? Vem um grupo de professores, procura no período para a participação do COPENE, e de 16 nós saímos em 11 professores, né? Vieram profissionais da educação, tinha professores, pessoas da educação infantil, e eu acho que foi aí a grande virada.